se eu quisesse ter trazido todos os livros que este homem já publicou, tinha precisado, sei lá, de um caminhão-tiro. Um caminhão-tiro é um exagero, mas quase. Ele já publicou quase 100 títulos, entre livros de ficção, ensaios, traduções. Ai, já nem sei o que é que é dizer mais. Poesia, principalmente. E a poesia que era precisamente... Vasco Graça, ora, boa noite. Boa noite. A poesia foi uma espécie de gatilho para isto. Foi por onde eu comecei. Para a entrevista. E foi por onde começou. Foi por onde eu comecei em termos biográficos, de maneira que... Sim, mas eu fico com a sensação que é um bocado compulsivo, não? Que todos os dias escreve. Sim, praticamente escrevo todos os dias. Mas são 43 anos desde que eu publiquei o primeiro livro, de maneira que em 43 anos escreve-se muita coisa. Mas esta poesia, este que agora foi publicado, é 2001, 2005. São os livros de poesia que eu publiquei nesse período, mais uns 30 poemas que estavam dispersos ou inéditos e que formaram uma secção autónoma. São os fados? Também. Não, é uma coisa que eu chamei corrente acaba-me, portanto, ao correr da pena, tem. com uma certa ironia, porque eu não escrevo com pena, escrevo com computador, de maneira que, mas em que reuni coisas avulsas que não cabiam ou não existiam na altura em que saíram os outros livros, e agrupei-as aí. E publica tudo o que escreve? Não, eu arrisco muita coisa. Deita fora? Deito fora, ou guardo como materiais. Enfim, o que é manuscritos, propriamente rasgo, mas depois de feito, tenho mesmo um poema sobre isso, começo eu rasgo os manuscritos, mas não, normalmente com o computador há a possibilidade de deixar materiais armazenados, porque às vezes uma coisa que se rejeitou, há uma ideia ou uma informação ou qualquer elemento que pode vir a ser útil e que não ocupa espaço físico, que é um dos problemas que hoje se tem. Claro. De maneira que... Sim, mas normalmente aquilo que publico também tem este aspecto, é que como risquei muita coisa, como trabalhei muito o texto, as versões anteriores foram desaparecendo, substituídas pela seguinte. Não é? No computador é complicado, guarda as versões anteriores. Não, porque às vezes me faço cópias, os chamados backups. Entre o backup e a versão em que eu depois ainda mexo, há algumas diferenças significativas. Porque para as pessoas que fazem história da literatura e depois poderem comparar as várias versões. Sim, mas é uma coisa um bocado discutível, acho eu. É? Acho que é um bocado discutível. O que interessa é a versão que o autor... Em termos, penso eu, em termos éticos, é a última versão que o autor aprovou, não é? Pode haver um grande interesse para o conhecimento dos processos da criação, percebermos de como foi que as anteriores surgiram e como é que as coisas evoluíram. Mas é um interesse que é menos literário do que de outra ordem, tem mais a ver com o processo da criação, não tem a ver com a obra final. Agora, se um livro foi publicado por Camilo Castelo Branco, suponho, em 1863, de uma forma, e 4 anos depois foi reeditado com correções da mão do próprio autor, é evidente que o texto de referência é esse. Não é? Claro, de facto. Pelo menos há aí um lado moral de respeito pela integridade do direito do autor, enquanto tal. Se ele entendeu que essa era a sua versão, muito bem, mas ainda agora li um artigo interessantíssimo de Joaquim Manuel Magalhães sobre a intervenção de 4 grandes autores, o Jorge Sena, o Herberto Helder, o Mário Cesarini e o Carlos de Oliveira. E faltam, foi o Eugênio de Andrade, nos seus textos, enquanto o Eugênio de Andrade, como sabemos, mexia, retocava, afinava, polia, sucedeu livro para edição, o Jorge Sena praticamente publicou as coisas tal como as escreveu, não é? Sem emendas. E portanto, há de facto coisas muito diferentes de autor para autor, mas assim como devemos considerar a última versão a que o Eugênio de Andrade pôs a mão como a versão ne varietur, aquela que deve ficar, também temos considerado Jorge Sena no mesmo plano, não é? Sim, claro. Mas no seu caso, faz alterações de edição para edição também? É muito raro. Às vezes pontuação, ou corrigir uma gralha ou outra, é muito raro. Porque vi que vai alterar alguma coisa, vai voltar a publicar o primeiro bloco de poesia. Mas é que o primeiro bloco de poesia não era completo, não comportava na sua integralidade os livros que abrange. Portanto, estou a pensar agora é publicar completo o conjunto dos livros que saíram entre 63 e 95. Por isso é que há uma alteração, é? Porque eu fiquei a pensar. Uma alteração é um acréscimo. E como essa edição que saiu tem algumas gralhas, aí aproveitarei para as corrigir, é evidente. O que é que
que leva uma pessoa a escrever poesia? Tem alguma explicação? Eu sei que é uma Não pergunta sei, eu acho burra, que tem a mas ver quer com, dizer... acho que tem a ver com em parte com a educação que se teve, com Sim, mas na adolescência normalmente escreve-se ligação poesia. à expressão literária, o que aconteceu comigo, sobretudo por influência do meu pai, que estimulava muito isso, em parte porque se desenvolveu um determinado tipo de gosto, em parte porque na adolescência temos uma enorme vontade de nos exprimir e de macaquear aquilo que nos impressiona no plano da leitura. Se fosse na pintura provavelmente era a mesma coisa. E, bom, e às tantas está-se completamente mergulhado no processo. Mas há muitas pessoas que depois deixam de escrever poesia. No seu caso, sempre escreveu poesia e continua a escrever? Sim, comecei muito mais tarde a escrever ficção. E eu sempre escrevi poesia, depois tive algumas incursões na área do ensaio e bastante mais tarde, entre 63, que é a data do meu primeiro livro de poesia, e 87, que é a data do meu primeiro romance, vai, apesar de tudo, uma distância no tempo razoável. Não é? 24 anos, sempre, mas sempre com poesia. Sempre com poesia, depois com algumas traduções, também com algumas incursões ensaísticas em várias áreas. Mas tem consciência de que há alturas em que há poemas que são extraordinários, que são muito melhores do que os outros. Tem consciência disso em relação à sua poesia? Não, quer dizer, É eu como tenho se houvesse, consciência de que há, de repente tenho há um... consciência de que fiquei mais ligado a um determinado poema. O que não pode acontecer que isso não seja necessariamente por eu lhe atribuir uma maior qualidade literária, por razões vivenciais, se quiser, circunstanciais, pode acontecer. E há alguns, talvez não muitos, em relação aos quais eu considero que podem ser mais importantes que outros, em que disse mais, melhor, mais profundamente aquilo que queria dizer. Em todo caso, eu funciono mais por ligação a livros. Há 2 ou 3 livros meus de que Quais são, já agora? Por exemplo, um chamado A Sombra das Figuras e outro chamado Poemas com Pessoas e um chamado Uma Carta no Inverno e este último que publiquei o ano passado, o Alconte, Rimas Várias, Andamentos Graves, Que está incluído aqui. que está agora incluído aqui, são livros a que eu atribuo uma importância especial na minha bibliografia, o que pode ser muito discutível, quer dizer, não sou com certeza bom juiz em causa própria, mas acho que nesses livros se reúnem ciclos e conjuntos de textos que correspondem a uma melhor expressão de mim mesmo em relação ao que eu queria dizer. Este que abre este livro de poemas, que é o Testamento de VGM. Este testamento é escrito quando faz 60 anos? É escrito quando faço 60, é escrito em 2001, porque uma vez que eu em 2002, logo no princípio completaria os 60 anos, e é uma espécie de celebração irónica do meu 60º ano. E que é uma, enfim, é muito modelado sobre esquemas do François Villon, que foi um poeta que tinha acabado de traduzir. Francês do século XV, não, que eu traduzi em depois. 88, por aí, eu tinha traduzido 2 ou 3 anos antes, de que traduzi os Testamentos, são a obra fundamental dele, e procurei seguir num registro entre a paródia e o pastiche, quer a forma do Villon, um certo tipo de estrofe, com um certo tipo de métrica e de esquema de rimas, quer também o enxerto ao longo do texto do Testamento de baladas e rondós, e com uma certa autoironia, como é evidente, porque o Villon tem uma dimensão burlesca, digamos assim, na sua escrita. Não é apenas um poeta com uma dimensão burlesca, é um magnífico poeta, mas tem uma dimensão lúdica. Tem uma frescura, uma coisa feita há tantos séculos e tem uma frescura. Com uma enorme franqueza também. E eu procurei, de alguma maneira, recuperar isso. Eu começo o Testamento no seu 30º ano, l'an 30e de mon âge, e eu comecei no 60º ano. Quando faz 2 vezes 30. Ora bem, que é um eufemismo. Exatamente, 2 vezes 30 mais. É bonito, 2 vezes eu acho que 30. usei a expressão duplo trintão. Duplo trintão. Mas era por questões de métrica. Não? Nesses 2 vezes 30, que agora até já tem mais, publicou então quase 100 títulos. Coisa que percebeu ao fim. Eu calculo que, em termos de títulos, andará pelos 90 e poucos, sim. É claro que há várias maneiras de fazer as contas. Se eu fosse considerar a redução a volumes de todos os artigos que tenho publicado, já iria para aí nos 120, não é? Sim. Mas títulos no sentido de objetos físicos com uma determinada dimensão, com
determinada autonomia e identidade, sim, por aí. Há algum que sinta, não devia ter publicado isto? Não. Não. Eu acho que não enjeita nenhum filho. Nós não devemos ter uma consciência autopunitiva, devemos ter uma consciência crítica, mas devemos saber assumir a responsabilidade daquilo que fazemos, quer seja bom, quer seja mau, quer seja menos bom, enfim, e por isso mesmo é que eu acho que, quando agora se tratar de reeditar a primeira parte da minha poesia, entre 63 e 95, acho que devo incluir na íntegra os vários livros publicados nesse período, o que não acontecia nesse tal volume que tinha saído há uns anos. Porque é a minha responsabilidade, quer dizer, uma vez que eu publiquei aquilo e aquilo circulou, e eu não sou muito de me retocar para edições seguintes, portanto sou responsável por aquilo, seja bom, seja mau. Mas de facto o Eugênio de Andrade ia sempre... Mas o Eugênio de Andrade fazia parte da sua própria preocupação estética, não é? De retocar um pequeno pormenor, uma preposição, uma palavra, substituir uma palavra por outra. O Eugênio de Andrade é um poeta que funciona logo a partir do nível da sílaba. Enquanto pode dizer-se lá que a poesia concretista até funciona a nível da letra, até se atomiza ao nível da letra, o Eugênio de Andrade não tem nada de concretista, funciona a nível da sílaba, da sonoridade da sílaba, do paladar da sílaba, se posso dizer assim, e de uma certa carga, ao mesmo tempo erótica, intelectual e lírica, das palavras que a sílaba forma. E isso, a meu ver, vai aperfeiçoando, faz parte da sua melhor poesia e é uma obra in progress, portanto, aquilo que vai sempre retocando, afinando, reajustando, em pormenores às vezes imperceptíveis, mas para ele eram importantes. Não é? É como uma espécie de seixos que vão sendo polidos pelo mar, pela existência e tal. De resto, na nossa literatura há precedentes. Acho que é o Sá de Miranda que compara a escrita à ursa que lembra os filhos, não é? Portanto, vai havendo ali um afeiçoar, talvez seja o melhor termo, não é? Os franceses diriam façonner, creio eu. Um afeiçoar até chegar a um desbastar, digamos, de impurezas, até chegar, no caso da generalidade, aquilo que eu entendia ser a maior limpidez, a maior transparência, a maior densidade também. Nele não há, digamos assim, não há oposição entre densidade e limpidez. O Vasco sabe tanto de literatura. Não sei, eu sou um prato. Claro, não sabe nada. Sou um leitor viciado. Mas sabe mesmo. Teórico. Pronto, então vou eu dizer, não é preciso o Vasco dizer. Sabe muito de literatura e domina, inclusive, o que eu estava a dizer agora, a parte técnica, não é? Por exemplo, quando fazes traduções, eu lembro-me de ver a Berenice, e de sentir que difícil que é dizer aquele texto, mas o Vasco teve que traduzir assim, porque tinha que respeitar o ritmo, tinha que respeitar as sílabas tónicas, portanto, havia ali umas regras. Não se perde nada pelo caminho, isto é... Perde sempre. A técnica não se sobrepõe. Há várias opções quanto à tradução, por exemplo, a Sofia, que é um dos grandes nomes da nossa literatura, não apenas moderna, mas de todos os tempos, tinha uma concepção relativamente à tradução completamente diferente da minha. Sim, bastou ver a Medeia... Não, mas eu não vi, mas eu falei com ela várias vezes e ela achava que a tradução devia ter as marcas de que era uma tradução. Um pouco como se estivéssemos a olhar para uma tapeçaria do avesso, e, portanto, reconhecemos o desenho, mas vemos que há uns pontos, que há uns remates, umas coisas menos bem acabadas. Eu penso que não. Penso que a tradução deve simular o mais possível o texto original na língua do tradutor. Penso que se o texto eu só traduzo poesia, traduzir muito poucas coisas em prosa, não me interessa muito. Mas um texto significa, enquanto poesia, não apenas pela semântica, pelo significado das palavras que utiliza, mas por uma série de outros ingredientes. O ritmo, a rima, a prosódia, o próprio metro, tudo isto concorre para dar sentido a um texto. E, portanto, quando traduzimos, na minha opinião, isso deve ser, quanto possível, respeitado. Claro que isso implica uma certa oficina. Uma das coisas mais curiosas que me aconteceu, quando eu traduzi uma obra de juventude de Dante, a Vita Nuova, uma grande especialista da nossa literatura, uma professora italiana, Luciana Zagagno Picchio,
disse-me, mas tu traduziste Dante numa língua próxima da de Camões. E eu respondi-lhe, se eu tivesse tentado traduzi-lo na língua do Dom Dinis, que é exatamente o nosso autor contemporâneo do Dante, que aliás vem referido na Divina Comédia, o português dessa época não dava para exprimir o que Dante dizia. Okay. Porque não tinha evoluído o suficiente, não tinha a flexibilidade, não tinha a elasticidade, se quisermos, nem sintática, nem vocabulário para o fazer. Ora, quando o nosso século XVI começa a apresentar uma pleia de poetas importantes, com 2 ou 3 muito grandes, sobretudo, o Sá de Miranda, o Ferreira, o Camões, isso deve-se também, em parte, à influência dos modelos italianos que dizem mais respeito ao Petrarca do que ao Dante, de qualquer maneira. Do Dante, de algum modo, algumas ideias entraram na nossa literatura, o caso do Inferno dos Namorados, que já aparece no Cacete de Rezende, e o Dante acho que já é referido por Amesiano de Zurara, mas do Petrarca entrou a forma. E essa é que permite, de algum modo, ir captar coisas que o Dante dizia, mas não a língua do tempo do Dom Dinis. Mas, por outro lado, nós não podemos fazer um macaquear da linguagem da época. Temos que utilizar com alguma dosagem o que possa ser uma expressão camoniana ou sado-mirandina, mas também não nos podemos esquecer que nós estamos a escrever hoje. Portanto, no fundo, o tradutor é um coautor de segunda mão, mas um coautor. Não é? Mas todas as traduções são diferentes, o mesmo Todas texto pode ser traduzido de maneiras completamente diferentes. E há casos em que o metro é mais ou menos fixo, um soneto de Petrarca não difere muito no seu espartilho de um soneto de Camões. Ou se quiser, um soneto de Camões não difere muito de um soneto de Petrarca. Mas, se pegar numa balada do Goethe, há ali um aspecto de ritmo que é fundamental. O Rei dos Elfos, o Erlcanis, tem um ritmo que é de cavalgada, não é? E, portanto, se não tentarmos recuperá-lo, perdemos uma coisa que é fundamental, não é? E como isso acontece em muitas situações, o Racine... O Racine publicou, agora saiu, publicou já três... Exatamente. Publicou, primeiro, penso eu, que primeiro foi a Berenice, depois a Fedra e agora a Andrómaca. Exatamente. O Racine tem várias coisas curiosas nesse aspecto. É que, por um lado, escrevem alexandrinos no século XVII. Para os nossos espectadores, podemos dizer que o Racine se situa, nas suas grandes peças, a seguir à nossa restauração, a seguir a 1640, para situar no tempo. Escreve em alexandrinos, que é um metro que não tem qualquer tradição na poesia portuguesa dessa época. Nós começamos a usar alexandrinos na segunda metade do século XIX e não ficou muito no nosso ouvido. Apesar de um dos maiores poemas de todos os tempos da nossa literatura, que é o Sentimento de um Ocidental do Cesário Verde, ter em cada estrofe um decassílabo e 3 alexandrinos, o que também é inovador para a nossa literatura. Bom, mas portanto não temos uma tradição matricial, não somos levados para o alexandrino como somos levados para a redondilha ou para o decassílabo. Você pega num verso de Camões, eu costumo dar esse exemplo, e aos meus, má fortuna, amor ardente, e num verso de David Mourão Ferreira, se é sem dúvida amor esta explosão, e estamos a viver num mesmo universo de métrica, pelo menos, não é? Para não falar em prosódia. Pega num verso de Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, ou num verso de Camões, e vi com muito trabalho comprar arrependimento, e estamos na mesma, ou num fado. O lenço que me ofertaste tinha um coração no meio, estamos exatamente no mesmo molde, na mesma matriz. Mas no alexandrino não é assim. Portanto, primeiro problema, encontrar um alexandrino que possa fazer as vezes num símile raciniano. Segundo problema, a nossa língua tem muitas palavras esdrúxulas e muitas palavras graves. O alexandrino tem um problema que é o da chamada cesura, a passagem entre a primeira metade de 6 sílabas para a segunda metade de 6 sílabas, que implica ou usar uma palavra aguda, ou então usar uma palavra que seja ilidível, que permita a elisão com a palavra do hemistíquio seguinte, das outras 6 sílabas. Com esdrúxulas, com plurais, como os nossos, com maneiras de pronunciar, como nós dizemos senhores, mas deveríamos dizer senhores. E isto torna extremamente complicado construir versos dessa maneira. E depois, o nosso público perdeu, primeiro, o sentido da forma de tratamento na segunda pessoa de plural. Hoje ninguém diz vós. Quando muito num sermão na província pode haver um padre que diga meus irmãos, vós pecais, vós deveis arrepender-vos. Mas o vós caiu na nossa prática social, digamos assim, quase que desapareceu. E faz falta?
Faz falta a língua, quando faz essa tradução. Faz bom, e aqui não pode deixar para de esse ser. Tipo Em Portugal também era a forma de tratamento no século XVII. Não é? Por outro lado, a retórica clássica tem construções em que as palavras mudam de posição, não é necessariamente sujeito, predicado, complemento direto. E em terceiro lugar, para conseguir isto tudo, em termos de tradução, às vezes é preciso até ir um pouco mais longe nesses saltos, nessas transposições. O que cria, sem contar que o Racine tem uma linguagem extremamente simples, extremamente depurada. Toda a carga dramática funciona através de uma linguagem que é até relativamente curta em termos de riqueza vocabular. É uma das provas da genialidade, fazer imenso a partir da simplicidade dos meios. Parece mais simples. Depois já estava um bocadinho precisado de mudar e então fiz o Cid de Corneille, que já é completamente diferente. Não está ainda publicado. O Cid de Corneille inspira-se na tradição peninsular, portanto na Reconquista em relação à ocupação muçulmana, não se inspira na mitologia clássica, nem no Estado romano, como no caso das 3 peças de Racine, que também foi à Bíblia para outras peças, etc. É mais desconjuntado, digamos assim, em termos de ação, mas é também uma peça muito interessante. E depois... E vem o Rilke a seguir? Não, e depois este ano fiz o Misantropo, pedido da Ana Taman, e aí é muito mais... Mas o que eu estava a tentar salientar é que a experiência do Alexandrino com 3 autores da mesma época é muito curiosa, porque o Molière é um crítico da sociedade do seu tempo. E, portanto, as personagens, os tipos que aparecem, são os que ele conheceu. Ele não teve que estar a pensar numa Fedra e num Hipólito, numa Bernice e num Tito, numa Andrómaca e num Pirro. Não, eram pessoas que ele conhecia, as senhoras com os seus tiques, as preciosas, os cortesãos com as suas manias, as formas de namoro e de cortejar e de seduzir do seu tempo. E, portanto, isto foi uma experiência muito curiosa porque obrigava a descontrair aquele lado hierático, um pouco majestoso do Racine, não é? Que já tinha descontraído um pouco com o Cid de Corneille, mas agora foi uma experiência muito curiosa, porque foi tentar uma receita completamente diferente a partir de uma coisa semelhante. O que é mais extraordinário é que faz isto nos aviões, entre Lisboa e Bruxelas, Lisboa, como deputado europeu. Não acredito. Esteve a traduzir no avião. Sim. Mas porque não é toda essa malha, toda essa rede de informações e de... Mas é que é um desafio extraordinário. É um desafio, por exemplo, há uma coisa extraordinária. A peça do Lucien de Bergerac é uma peça que, não sendo uma peça genial, é uma peça que prende extremamente o público. É muito interessante, porque vai buscar a tradição do capa e espada dos 3 mosqueteiros, vai buscar a tradição poética do proscrito, do tipo que está contra a sociedade, do Rui Blas, do Victor Hugo, do Hernani, que são textos fundadores do romantismo. Vai buscar um ludismo e às vezes umas notas simbólicas que são muito finos do século XIX, e depois tem expedientes extraordinários para fazer um trocadilho. Não se importa de usar, às tantas quer usar a expressão eminência parda, mas quer dizer que a eminência parda também embriaga, e portanto em vez de dizer eminence grise, diz eminence qui grise, porque grise também tem esse significado. Mas para rimar com grise, ele foi buscar If Please. Portanto, é um verso que é delirante, que é Richelieu, Borgonha, If You Please. E como é que traduziu? Eu traduzi, assim, de repente... Mas manteve o If You Please? Não, para dar o efeito. Estava lá, tinha que deixar um bocadinho de inglês. Sim. Mas depois como dar a eminência parda, que também embriaga, que sobe a cabeça, e rimar. De maneira que a solução em que estou neste momento, porque ainda não concluí, foi dizer Richelieu, Borgonha, Please, a nossa. E depois, quando cheguei à eminência, pus par da eminência engrossa. Porque engrossar em português também tem esse sentido. Tem os dois sentidos. Procurar este tipo de coisas, às vezes, é mais interessante que jogar uma partida de xadrez. Pois estou a ver, porque isso é quase um jogo... É um trabalho matemática. Entre o júri, é também uma espécie de ginástica sobre a nossa língua. E isso acho que há um corpo a corpo, quer com o texto do autor, que estamos a traduzir, quer com a sua idiosincrasia, quer com a língua em que ele escreveu, mas depois há connosco, com a nossa língua, com a nossa capacidade de levar a um determinado limite em que se torna possível a aproximação. Mas você estava a perguntar se perdia alguma coisa. Claro que se perde sempre alguma coisa, mas eu penso que a boa imagem, pelo menos eu consigo dizer o que penso a partir de 2 ideias. Uma é a da fotografia a preto e branco.
Eu posso ter uma fotografia preto e branco, que não tem a cor dos seus cabelos, nem dos seus olhos, nem da sua pele, nem do seu vestido, se for um vestido encarnado ou azul. Está preto e branco, em gradações cinzento, e digo, é a Ana Sousa Dias. Ou seja, está reconhecível. E não vou dizer que é uma má fotografia, porque não tem as cores. Às vezes até pode ser melhor. Outra ideia, é uma ideia que ocorreu a partir de um acontecimento que se passou comigo e com o pintor Ângelo de Sousa. Quando eu estava na Imprensa Nacional Casa da Moeda e havia uma coleção dedicada a pintores, chegou à altura de um livro sobre ele, encomendado já não me lembro quem, creio que é o Fernando Pernas, mas não tenho a certeza, confesso, já não me lembro. E eu mandei ao Ângelo as provas de cor para o livro. E ele devolveu-as aprovadas. E eu telefonei assim, mas não achas que estas provas estão muito más? Não usei o termo muito más, usei o termo mais duro. E eu disse, acho, realmente estão muito más, mas a relação entre elas está certa. E eu penso que isto tem uma grande pertinência que é o equilíbrio. É a relação entre os vários elementos. Não é exatamente o que lá está, mas se a relação está certa, se nós reconhecemos se funciona como um homólogo do texto que traduzimos, bem, pelo menos fizemos alguma coisa. Há uma pergunta que eu tenho que lhe fazer em relação à Divina Comédia, que traduziu, já está publicada. Sim, saiu em 95. Em 95. Como é que uma pessoa diz assim, eu vou traduzir a Divina Comédia? Como é que tem a lata de dizer isso? Desculpe lá. Bom, não foi bem assim. Eu primeiro traduzi a Vita Nova e depois pensei, se eu conseguir traduzir um canto por noite... Um canto por noite? Traduzir um canto por noite, então consigo fazer isto. Então, tentei a primeira noite e traduzi o primeiro canto. Depois, na segunda noite, traduzi... As suas noites quantas horas têm? Desculpa. Bem, nessa altura tinham bastante menos do que hoje. Quer dizer, nessa altura eu podia dormir 3 horas e meia e estava... Agora, apesar de tudo, preciso dormir umas 5. Mas traduzi a primeira noite, pronto, já estava. Podia ser um acaso. Depois, na segunda noite, também já estava. Podia ser uma coincidência. À terceira que já era costume, não é? De maneira que... E depois fiz esse programa rigorosamente, sendo uma coisa muito grande, temos de ter um programa muito rigoroso. Eu só podia trabalhar à noite, durante o dia estava na Comissão dos Descobrimentos. Que era uma coisa ligeira, que lhe dava pouquíssimo trabalho, mas era uma coisa muito, muito interessante também. E, portanto, traduzia um canto por noite e, nos fins de semana, como tinha mais tempo livre, traduzia mais do que um canto. E esse programa foi rigorosamente cumprido. Quanto tempo então demorou? Demorou cerca de 3 meses. E depois revisão de provas foram outros 3 meses. Enfim, retoques, introduzir notas, etc. E depois com o Petrarca foi um pouco a mesma coisa. Eu estabeleci um programa, foi 5 sonetos por noite mínimo e cumpri esse programa. Eu já achava que um soneto por noite seria uma coisa extraordinária. Mas às vezes há problemas que a gente fica bloqueada até conseguir sair deles. Mas aí descansa-se um bocadinho e depois a coisa retoma. Esse prazo não implica que às vezes faz coisas que parece que podia ter feito melhor. Não é vontade de bater uma maratona, nem de ir para o Guinness, não é esse problema. É a questão de que dos textos liberta-se uma certa energia. Muitas vezes são textos que vivem comigo há muitos anos. Na Divina Comédia havia passagens que eu conhecia quase de cor há 30 anos, ou por aí, não é? E do Petrarca também, e do Rilke também. E, portanto, quando se está a libertar essa energia, porque estamos a trabalhar neles, é para não perder nenhuma parcela ou para perder o mínimo possível de partículas dela, que eu acho que tem que se trabalhar depressa. Admito que outras pessoas façam disso o trabalho de uma vida, mas eu tenho que ir com uma certa sofreguidão, levado pela corrente que se liberta do texto, correndo o risco correspondente. Haverá coisas que estão menos bem, enfim. Mas só assim é que eu consigo trabalhar, sobretudo se é um texto muito grande. Se for uma coisa mais pequena, enfim, também não tenho a mesma responsabilidade, mas estas coisas é um pouco... O Jorge Steiner fala a propósito da radioatividade que se liberta do texto. E eu acho que é muito isso. No caso Quer dizer que quando estava a traduzir também não podia parar, no fundo, é? E não é só isso. Num determinado ponto do texto, eu estava a antecipar, muitas vezes sem ter ido ver, coisas que vinham 20 versos a seguir, ou coisa parecida. Havia uma situação muito estranha, de um pouco como se eu fosse conduzido pelo Dante, tal como ele foi conduzido pelo Virgílio ao longo do texto, percebe? Mas foi uma experiência estranhíssima. Eu sou um materialista, não tenho nenhumas veleidades metafísicas, mas foi realmente como experiência visceral, se quiser, foi uma coisa muito interessante. E depois, enfim, ter que encontrar não só
através do parentesco das duas línguas, mas também através da floresta de notas, porque os italianos, ao contrário dos portugueses, têm para os seus clássicos edições de bolso, e edições sem ser de bolso, mas todas elas com meia página de notas de rodapé em cada página. Portanto, a tarefa do tradutor em muitos aspectos está facilitada. Vem o nome de uma personagem, de uma batalha, vai a nota de rodapé, fica logo a saber de que é que se trata, não é? Uma alusão, uma construção mais difícil. Isso ajuda muito. Não é? Portanto, não foi um trabalho para que eu fosse como a estátua de Condillac, completamente virgem em matéria das sensações. Não é? Um trabalho que correspondia a uma experiência de leitura e também à utilização de instrumentos muito bons da edição, das edições utilizadas, com aparato crítico muito grande, com notas, etc. Portanto, isso ajudou bastante. A tradução, se eu estou a perceber bem, tem que ser feita por alguém que sabe. Que sabe, não é se sabe traduzir, sabe da época, da literatura, do que foi escrito naquela época, útil, em cada um dos, dos idiomas, etc. Quer dizer, não é... Isto é uma pergunta capciosa, porque quando eu quero chegar é assim, também para ler é preciso ter lido. Sim, com certeza. Pronto, era aí que eu queria chegar. Bom, é útil que o tradutor disponha do maior número de elementos de informação possível. Conhecimento da língua estrangeira tão profundo quanto possível, conhecimento do contexto em que o autor produziu, etc. Quantas línguas fala? Eu falo mal umas 4 ou 5, mas leio razoavelmente bem. E aqui o tradutor tem o tempo todo para interpretar, não está a conversar. Pronto, quais são as línguas? Português, francês, inglês, alemão, espanhol e italiano. E fiz uma incursão a traduzir uns poemas latinos do Horácio, no Alcoonte, mas foi também um exercício de ponto de cruz, se quiser. Mas o que eu acho mais importante de tudo, para além, enfim, evidentemente, de uma capacidade mínima de compreender o que lá está, o que eu acho mais importante de tudo é a relação que o tradutor tenha com a sua própria língua. Porque aí é que está a chave que lhe vai permitir uma certa eficácia na tradução. Mesmo quando, notem conta isto, mesmo quando parece que a tradução não é literal. O meu pai contava-nos sempre, aos meus irmãos e a mim, quando éramos pequenos, e ele insistia muito na questão do rigor das traduções. Enfim, dava exemplos delirantes que tinha encontrado, alguém que usava botas de desgosto por bote de chagrin, mas contava-nos sempre o exemplo do que eu considerava uma boa tradução, que ele dizia que era do Ramalho Ortigão, e que era a tradução de On y soit qui mal y pense. Segundo ele, tinha sido traduzido por mal haja quem bem não cuida. Não tem uma única palavra que corresponda ao que está na frase original. Mas a expressão é? Mas é rigorosamente o que lá está e com uma elegância, com um balancear, uma simetria entre os dois membros da frase, extraordinários. Ora, este exemplo serve talvez para mostrar que o que se perde e o que se ganha não é necessariamente uma questão de fidelidade de papel químico, ao contrário da tradução técnica, não é? Em que claro, o tradutor tem coisa, um pouco a claro. obrigação, sobretudo se for um texto jurídico, um texto altamente técnico, científico, é completamente diferente. Estamos a falar de tradução literária, em que uma certa distância e um certo domínio da língua podem ajudar a conseguir um resultado muito mais fiel do que aquela preocupação estrita de pôr o que lá está exatamente, porque isso é praticamente impossível. A sua formação, agora falou do seu pai, portanto aí há uma... Não é bem o rumo daquilo que fez. Tirou o curso de Direito e advogou mesmo durante vários anos. Sim, durante uns 16, 17 anos, talvez. Eu estava a ver o seu currículo, tem uma coisa extraordinária. Em 75 é secretário de Estado da Segurança Social. Ainda lhe podemos perguntar umas coisas, não vou aproveitar a ocasião, mas como é o tema do momento... Já passou muito tempo e depois fui secretário de Estado dos retornados. E pronto, e passada essa fase de secretário de Estado, depois vou ler porque é longa a lista. A seguir foi diretor de programas na RTP, foi administrador da Imprensa Nacional Casa da Moeda, aí foi bastante tempo e é visível essa passagem pela Imprensa Nacional. Foi comissário-geral da Comissão de Descobrimentos, foi comissário comissário de Portugal na Exposição Universal de Sevilha e depois da de Génova. Isso era tudo no mesmo ano, não é? Sim, o comissário de Descobrimentos durou 8 anos, esse cargo, 7 anos, 7 ou 8. Agora, em 92 havia Sevilha e Génova. Eu era comissário para as duas, porque havia sinergias da minha equipa que podiam ser aproveitadas de um lado para o outro. Não é? Depois ainda foi diretor do Serviço de Biblioteca e Apoio à Leitura da Fundação Gulbenkian e agora é deputado europeu desde 99. Mas onde eu queria chegar é
a sua formação é de Direito. Direito. Que é uma coisa completamente diferente do que aqui do que estamos a falar de de tradição literatura. familiar. O meu avô era advogado, um irmão do meu pai era advogado, dois dos meus primos são advogados, os filhos deles também. Eu tenho um filho também formado em Direito. Há mas há uma longa tradição um ambiente familiar. familiar. Agora falou do seu pai. Sim, mas o ambiente familiar no plano cultural, o meu pai trabalhava em publicidade. Tinha a ver com este aspecto da enorme importância que ele ligava à leitura, a certos autores. Ele não tinha uma fruição, digamos, da literatura no sentido histórico de começar nos Cancioneiros e acabar no António Lobo Antunes, não é? Ele tinha um conjunto de autores favoritos, que eram praticamente, começavam no Voltaire e acabavam no Proust, em termos de literatura estrangeira, com algum Dickens à mistura. E em Portugal era Camilo e Eça de Queiroz, ou Garrett, mas tudo Camilo e Eça de Queiroz eram para ele os pratos fortes. E eu acho que ele sabia de cor inúmeras passagens, e há passagens, sobretudo do Eça, que quando eu me lembro delas, mesmo quando se cita uma passagem, introduzem-se erros, não é? Como contar um conto, acrescenta-se um ponto, alterou-se uma coisa. Há passagens que eu me lembro muito mais, como eu as ouvi ao meu pai dizer, do que como está realmente no texto. Não é? E lembra-se com a voz dele? Sim, e lembro-me também, sei lá, a primeira vez que ouvi falar de Baudelaire, devia ter uns 11 anos, e era ele a ler e a dizer uns poemas que sabia de cor, de Baudelaire, etc. Então, houve aí da parte dele um grande impulso quanto a esse aspecto que tinha que ver com a importância que tinham certas áreas da vida ligadas à cultura, a importância da literatura, a importância da correção na utilização da nossa língua, a importância da correção na tentativa de tradução disto ou aquilo. Enfim. Isso é evidente que isso é essencial, foi fundamental na sua formação, mas é impossível de ter no ensino massificado que temos hoje, não é? Também era uma época diferente. Porque quando o Vasco chega ao liceu, tem já ali um lastro. Sim, que não mas é... também era típico da média burguesia portuense haver o francês como segunda língua, e todo o conhecimento que não tinha a ver com a nossa chegava pelo francês. Fosse para os médicos ou para os advogados, podia haver um pouco de italiano, mesmo assim. Para os filósofos e a literatura também, a literatura russa, até a literatura italiana nos chegava por via do francês, a literatura inglesa, etc. Portanto, havia um estoque imenso de material acumulado, e hoje penso que muito pouca gente fala francês em Portugal, não é? Portanto, hoje era impossível reproduzir essas condições. Não havia televisão também. Sim, não havia televisão, havia uma relação muito diferente com o tempo. E havia um empenhamento diferente, digamos, uma certa responsabilidade dos pais em relação a... Mas, no fundo, quer dizer, é evidente que todos nos preocupamos com a situação do ensino e com a leitura, mas as suas condições são muito difíceis de reproduzir em larga escala, não é? Sim, provavelmente. E, portanto, quando pensamos as pessoas... Quanto à atmosfera doméstica, sim. Quanto à intervenção da escola, penso que hoje haveria também mais condições para proporcionar aos miúdos um tipo de práticas deste género, não é? Quanto à parte doméstica, com certeza. Nem toda a gente teve a sorte, embora bastante gente a tenha tido, nem toda a gente teve a sorte de ter sido estimulado pelos pais, de ter sido conduzido com um contra também, com um lado negativo. O meu pai, que não tinha curso nenhum, digo, trabalhava em publicidade, tinha uma enorme consideração pelo curso de Direito, por literatura, etc., e um desprezo enorme pelo que fossem ciências, não é? E pelas matemáticas e tal, coisa que eu acho que paguei ao longo da vida, embora tenha tido uma boa nota em matemática no 5º ano. Mas, de facto, aí houve uma distorção da nossa educação. Muita preponderância das humanidades em detrimento da mera obrigação escolar que tinha a ver com as ciências exatas e com as ciências naturais, etc. Tudo tem os seus prós e os seus contras. Claro, mas no fundo, quando hoje o Vasco, e estou agora a falar das opiniões que o Vasco tem dado em relação à questão da leitura e ao ensino em Portugal, quando não estará a transpor a sua própria experiência para
para possível hoje, que sim, em parte. No fundo partindo de uma menos os situação que é quase resultados dela. ideal. Pelo menos os Ideal no resultados sentido da dela. literatura, como disse, porque em relação depois às ciências já não É poderia possível que transpor. sim, que haja uma parte da minha própria experiência que eu esteja a projetar nessas ideias, mas é a parte positiva, ou seja, a importância que teve para mim ter sido como é que é dizer, um addict, ter-me sido incutido o vício da leitura e a importância que os livros tiveram para mim, nesse aspecto, com certeza, mas isso é partilhar a experiência, não é impô-la, é tentar... Até é simpático. É tentar, Até espero que sim, simpático é da sua tentar... parte. Não, mas sobretudo que eu penso que há, apesar de tudo, haveria condições de alterar o estado de coisas, não tem tanto a ver com a explosão demográfica, nem com o ensino massificado, muito provavelmente tem a ver em grande parte com os métodos que ao longo das últimas décadas foram usados na cadeira de português, sobretudo na escola, no básico e no secundário. E que tem mudado, não é? Tem mudado e que, pelo menos da parte que eu pude acompanhar, às vezes eram coisas perfeitamente delirantes. Supressão de autores que são absolutamente fundamentais. Não se fala uma língua sem conhecer aqueles que a testemunham ao longo dos séculos e que a utilizaram melhor ao longo dos séculos. Supressão de autores, ou aligeiramento de alguns aspectos, ou pegar nos autores por aspectos menos importantes, empanturramento de manuais com notas, com fichas que não servem rigorosamente para nada, a não ser para confundir os estudantes, tornar a leitura um peso em vez de tornar um prazer, são várias coisas que... Eu volto atrás em relação à questão de, se vamos olhar só para a parte técnica, eu sou daquela geração, daquelas sucessivas gerações que aprenderam os Lusíadas a dividir orações. Fez bem, com certeza. Você escreve bem português porque fez esse solfejo, não é? Talvez o solfejo, mas talvez na altura eu não tivesse apreciado isso devidamente. Mas quem é que gosta de estudar quando tem 11 anos, ou 12, ou 15, ou 16? Eu quero dizer, onde eu quero chegar é, não perdemos isso também, o prazer. Isto é, o prazer da leitura não vem de outra maneira. Dependia muito dos professores, porque um professor que saiba criar uma empatia com os alunos e entre os alunos e os textos, com certeza que consegue, por um lado, fazê-los tirar um gozo daquilo que estão a ler e, por outro lado, aceitar o trabalho que aquilo que estão a ler implica para a aquisição de uma competência mais desenvolvida. Isso depende muito da capacidade do professor. Agora, não dando é que não se chega a lado nenhum. Claro. Suprimindo do programa é que não se chega a lado nenhum. E não deixando de trabalhar. Eu também acho que o trabalho... Não queria dizer com isto que se deve facilitar e dar tudo preparado, já feito, dar a papa etc. toda feita. Mas tenho dúvidas se... A escola tem um lado impositivo. A escola transmite conhecimentos em que há uma entidade que os detém e que os transmite e em que se espera que os destinatários dessa transmissão a adquiram e, portanto, que trabalhem sejam sujeitos a determinadas regras. Isso parece-me fundamental. Ora, quando começam as teorias pedagógicas a ver o bom selvagem em cada criancinha e coisas assim no género, a dispensá-lo de qualquer disciplina, de qualquer espécie de contenção dos seus impulsos mais primários, de qualquer tipo de trabalho, e se entra a lei de facilitismo, e não se chega a lado nenhum, e você vê, todas as estatísticas nos colocam sempre no último lugar das escalas. Ainda há 2 dias estive numa reunião de empresários portugueses, estive como deputado, atenção, não como escritor, numa reunião de empresários portugueses que se lamentavam dos maus resultados também no plano universitário, da dificuldade de recrutar, em termos de licenciados, gente realmente com qualidade, gente com excelência. E de facto, tudo isso vem, porque todo o trajeto foi um trajeto viciado e deficiente. E enquanto isso não se resolver, não resolvemos o nosso problema. O meu pequeno contributo é dizer, ler é muito importante. Falar bem a língua portuguesa e ter uma boa relação com ela é extremamente importante. E só se consegue falar bem se ler. E além disso, isso ajuda a pensar, ajuda a penetrar e a compreender nas outras áreas, etc, 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 etc. O meu contributo não é, no fundo, muito sofisticado, é da ordem do óbvio. Não é? Continua a ler muito, como é óbvio, mas lê os escritores atuais, os seus contemporâneos. Conforme. Eu leio muitas coisas de história, por exemplo, leio muitas coisas de ensaio literário, leio alguma poesia, leio bastantes clássicos, não acompanho muito estritamente o que vai saindo em termos dos meus colegas de escrita, não é? Vou acompanhando. É uma coisa que me intriga. Os escritores leem-se uns aos outros ou nem por isso? Alguns leem-se uns aos outros. Eu leio uma série de autores que muito prezo e sobre os quais o resto tem escrito, não é?
Sim, eu acho que sim. Não se leem todos a todos, porque isso é impossível, senão também deixavam de escrever. Mas eu acho que sim, eu acho que se leem. Porque, às vezes, não é no seu caso, porque ainda por cima também tem textos de ensaio e de crítica e, portanto, não era de si que eu ia falar. Intriga-me se os escritores dão atenção uns aos outros ou se acham, ou se têm um mundo tão ele próprio, são deles próprios que não... Cada um fala por si, mas eu penso que, de um modo geral, o escritor não pode existir divorciado nem da realidade, nem do património que está por trás e antes dele. Seja na pintura, seja na literatura, seja na música, etc., seja no cinema. E, portanto, é impossível e impensável que não o faça. Pode haver uma exceção ou outra, mas, apesar de tudo, acho que sim. Acha que sim? Podem não ler os novíssimos, porque já não têm tempo para isso, porque estão com outras preocupações, mas às tantas, quando aparecem alguns novíssimos, que valem a pena também. Tem tido surpresas em matéria de novíssimos? Olha, uma surpresa que tem poucos anos foi o Federico Lourenço, com o Pó de um Desejo Imenso, e depois com os livros seguintes, e depois com as traduções, como é evidente. Claro. Eu não conhecia nada dele até sair o Pó de um Desejo Imenso. E a partir daí ficou com vontade de ir conhecendo? Tenho uma enorme admiração pela obra dele, quer a de ficção, que é uma obra muito mais complexa do que pode parecer à primeira vista, quer a de tradutor, que eu penso que atinge as raias da genialidade. Completamente. Como é que consegue ser deputado europeu, como conseguiu ser todas estas funções que eu há pouco falei, e ao mesmo tempo continuar a escrever? Quer dizer, consegue conciliar as funções todas? Ou quando está numa reunião no Parlamento Europeu e está a pensar noutra coisa? Não, é conforme, mas é muito raro estar a pensar noutra coisa. Não temos vida para isso. Não, vamos ver. Eu, por exemplo, não consigo, a não ser em férias, escrever ficção. Não há espaço respiratório que dê suficiente descontração para elaborar um texto de ficção que tenha umas largas dezenas de páginas. Isso é praticamente impossível. Consigo escrever poesia, consigo fazer traduções, consigo escrever ensaios, artigos de intervenção, etc. Mas repare, eu chego sistematicamente ao Parlamento às 8h10 da manhã. E fico lá até perto das 8 da noite. 8h10 da manhã, foi o que disse. Sim, porque dá mais jeito de chegar cedo, chegar antes daquilo abrir, ler o jornal, ver dossiês, consultar a correspondência, etc. E depois, a partir aí das 7, 8 da noite, fica 12 horas? Sim, normalmente, sim. E normalmente almoço lá. Quando lá estava o Pacheco Pereira, à quarta-feira íamos aos livros. Sim. Olha que dois. A hora do almoço. E depois, à noite, não vou para os espetáculos, porque os bons espetáculos, ou óperas, concertos, caem mais nos fins de semana, em que eu não estou lá. Estou em casa, pronto, aí tenho até às 2, 3 da manhã tempo para fazer o gosto ao dedo. Portanto, tem muito tempo. Utiliza o tempo. Utilizo o tempo todo. Com a nota de que, e normalmente as minhas férias são muito carregadas também de ocupações deste tipo literário, coisas que ficaram para épocas de férias, com a nota de que este ano, nas férias, me sentia um bocado cansado, um certo desgaste. E atribui isso aqui? Atribui esta acumulação de coisas, mas aí fui para o remédio mais simples, porque, bom, se há desgaste, vamos organizar papéis, já não vamos fazer nenhum projeto novo. Acabei de fazer o misantropo, mas coisa enfim, pouca também, deve ter sido uma coisa simples. Uma coisa que não tem importância nenhuma. Não é isso, não requeria de mim o mesmo tipo de concentração que requeriria escrever um romance, por exemplo. Não é? De maneira que era uma ocupação, era um tricô, ponto de cruz, ponto de cruz. Há umas pessoas que fazem tricô. Mas é um pouco isso. Mas tem essa história de não ver teatro e dança. Eu li isso, que vê pouco. Teatro, dança, cinema, vê pouco. Ao cinema vou vendo na televisão, não é? É raro ir ao cinema. Mas isso não há uma perda da atualidade com certeza, mas daquilo que é mais. Não se pode ir a todas. Vamos fazer as nossas opções, não é? Com certeza, o ideal era que eu pudesse ir a todas as exposições que me interessam, a todos os filmes que me interessam, a todas as peças que me interessam e até ao balé, que sou, apesar de tudo, menos sensível. Mas não tenho tempo, não vou. E a todos os concertos. Gostaria muito de ser um frequentador de concertos muito mais assíduo.
mas como não tenho tempo, não vou. A coisa é resolvida pela raiz, porque, apesar de tudo, tenho que optar entre dispersar-me por uma série de atividades deste género que são muito interessantes, mas que não são aquela em que eu me estou a concentrar, que é a escrita e as coisas concomitantes à escrita, mais a minha atividade profissional neste momento de deputado. E, portanto, se não cabe tudo, há que ficar alguma coisa de fora. De qualquer modo, a atualidade cai lá em cima, porque um deputado europeu tem certamente a atualidade. Esse é um dos aspectos mais interessantes da função. Pois, era isso que eu queria saber. O que é ser deputado europeu? Porque as pessoas têm assim uma vaga ideia. Bem, há um lado estimulante e um lado frustrante. O lado frustrante é o da lentidão com que muita coisa se arrasta. Coisas que pareciam óbvias, cuja solução parecia imediata, mas que se arrasta porque a máquina é pesadíssima. São 732 deputados, são 25 países, amanhã vão ser 27. E, portanto, a divergência de pontos de vista, os conflitos de interesses, a presença de muitas notas nacionais em cada setor, agrupamento, comissão, etc., provoca isto. O próprio jogo interinstitucional, as coisas que vêm da Comissão, que vão ao Parlamento, que do Parlamento vão ao Conselho, depois voltam ao Parlamento, que envolvem a discussão das três instituições, etc., são processos extremamente lentos. Também é frustrante na medida em que o Parlamento não se concentra naquilo em que devia concentrar-se exclusivamente, na minha opinião, que era a política. Há muitas outras coisas que são do foro técnico que fazem perder imenso tempo. Para dar uma ideia técnica, não quero que os ambientalistas fiquem zangados comigo, um dos diplomas a cuja discussão eu assisti, neste segundo mandato já, foi o do efeito pernicioso dos radares submarinos nucleares na preservação das baleias. E eu penso que este é um problema técnico, não é um problema político, mas há N situações deste tipo. Porém, é preciso uma decisão política numa dada altura, não? As plataformas das coisas em que as coisas se decidem normalmente são técnicas e mesmo os parlamentos nacionais não têm tanto que se preocupar com isso, como sabe. O que é estimulante? É estimulante ter-se a percepção nítida de que se está numa fase importante da construção europeia. É estimulante ver-se que, apesar de haver reticências e problemas da mais variada ordem e tensões da mais variada ordem, as coisas vão avançando. É estimulante estar-se num centro de informações ilimitadas. Tem-se acesso praticamente a todo tipo de informação que se quer. É estimulante conhecer gente com formações altamente sofisticadas nas mais variadas matérias, não é? Desde cientistas até historiadores. Por exemplo, o Guérémé, que é deputado europeu, o grande historiador polaco. O Vattimo, o italiano, já foi deputado. Portanto, há ali coisas. E é interessante, às vezes, falar com eles e tudo isso. E é estimulante nós vermos que, apesar de toda essa lentidão, desse arrastamento, estamos a participar numa coisa que vai avançando gradualmente. Para mim, esperemos sem federalismos excessivos, mas vai avançando, vai construindo plataformas, vai cada vez mais integrando os vários países com a preocupação do respeito das diversidades culturais e das identidades nacionais, que me parece extremamente importante. Depois outras coisas também são desagradáveis, sabermos que estão a diminuir o número dos intérpretes de língua portuguesa, por exemplo, e de outras línguas, em benefício de uma concentração no francês, no inglês, no alemão, e não sei se no espanhol. Estou à espera de informação sobre isso, e que há mesmo problemas de emprego e de ocupação para tradutores e intérpretes, pelo menos portugueses, sei desses, porque esses têm falado alguns comigo, outros terão o mesmo problema, farão com deputados das suas nacionalidades. É preocupante. Pode pronunciar modificações no plano de utilização das línguas nas instituições internacionais que são desagradáveis. Mas são desafios também, portanto, coisas em que temos que intervir. Isso mudou a sua maneira de ver as coisas? O facto de estar numa sim. instância de poder, que é uma instância de poder, embora, apesar de tudo, poder intermédia. Muito diluído. Em alguns aspectos, sim. Em alguns aspectos, com certeza. Deixou de ser uma coisa... Quer dizer, os portugueses são muito paroquiais? Não é isso. Passei a compreender melhor certas coisas, por exemplo, as discussões que não são muito da minha área, embora tenha sido secretário de Estado da Segurança Social, ligadas ao modelo social europeu, aos modelos sociais europeus, o nórdico e o mediterrâneo, as questões ligadas à defesa e à segurança, à luta antiterrorista, enfim, há uma série de aspectos que nós vemos de outra maneira, menos paroquial, se quiser, quando trabalhamos ali. Então vale a pena? Valeu a pena, isto é, valeu a pena passar para esse patamar? Descontado a terrível experiência que é todos os meses em Estrasburgo,
Que é das pior coisas do que... mais traumatizantes que há. A sério? Sim, a parte de Bruxelas é uma parte muito, muito boa para se trabalhar. Com boas condições de trabalho, boas condições de disponibilidade de meios, bom relacionamento, quer com outros setores do Parlamento, quer com as outras instituições, nomeadamente com a Comissão. Penso que sim. É engraçado como a política pode ocupar um papel tão importante e tão estimulante. Que a política é a atividade mais tempo. nobre do homem. Não, numa pessoa que escreve tanto, não é? Mas é uma tradição portuguesa também. Olha, o Garrett, por Exatamente. exemplo. Não é como queira comparar, mas foi um político muito importante, não é? Nesse aspecto temos Gosta da sua alguma vida? tradição. Gosto. Do que tem feito e do que está a fazer Gostaria de neste ter mais momento. tempo para escrever, mas enfim, lá virá com a reforma. A reforma é... isso agora, a Segurança Social, não vamos discutir, que isso agora era outro programa sobre a Segurança Social. Vasco Graça Amaral, obrigado Muito por ter obrigado. vindo.